Olá, quarto ano! E aí, tudo bom? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para vocês que estão aí vendo Tia Bárbara na nossa aula de hoje, certo? E aí, fizeram as atividades de ontem? Falando em ontem, qual foi o conteúdo que a gente aprendeu ontem em quarto ano? Tu lembra, Dodô? Lembra? Ah, que bom! Vamos ver se o quarto ano vai lembrar? Vamos lá, qual é aí, quarto ano? Muito bem, a gente viu os biomas brasileiros, não foi? Onde a gente viu a floresta amazônica, a mata atlântica, o cerrado, a caatinga e o pantanal, não foi? A gente viu a biodiversidade maravilhosa que o nosso país tem, né? A gente viu também que, infelizmente, todos esses biomas, eles vêm sofrendo alterações humanas, né? De destruição, de desmatamento, animais em extinção, infelizmente, né? Quarto ano. Então, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre grandes invenções, tá? Quais foram as invenções que até hoje, de alguma forma, mudaram a nossa forma de viver? Né? Como a gente sabe, nós, diferentes dos animais comuns, né? Nós falamos, pensamos, criamos, inventamos. Então, a gente tem inúmeras capacidades. Não é isso, quarto ano? Então, hoje a gente vai falar dessas grandes invenções, tá? Como o relógio, a pólvora, a vacina, tá? A gente vai saber quem foi que fez e também descobrir um pouquinho sobre cada um dessas invenções, certo? No final teremos também a atividade maker, onde a gente vai também o quê? Inventar, certo? Então, meus amores, vamos lá para as nossas operações de hoje, tá? E depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, meus amores, hoje as nossas operações serão na página 49 da nossa apostila, tá certo? E também teremos no nosso caderno hoje. Então, a gente vai fazer agora, primeiro quesito, a letra A, tá bom? Que são duas multiplicações, essa e outra, e um probleminha que vocês vão ter que fazer, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4... 12 vai 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. O 0 sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Aqui a gente já sabe que tem que ficar, né, com o sinalzinho de mais. E novamente multiplicamos. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Agora passamos o traço e somamos. O 6 desce, que está sozinho. 2 mais 6, quanto é, quarto ano? 8, muito bem. 2 mais 0, 2. 6 mais 0, 6. 1 mais 6, 7. E 1 mais 0, 1. Então, fica, ó, 116.286, certo? Agora, vamos lá para nossas operações no caderno. Nas nossas operações do caderno, vamos continuar fazendo multiplicações, certo? Essas são as operações para vocês fazerem em casa. E tia Bárbara vai fazer com vocês agora a letra D, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos multiplicar pelo 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Vai 1, certo? 2 vezes 0, 0. Então, desce o 1. 2 vezes 1, 2. Multiplicamos pelo 2, agora passamos o sinal aqui, ó, de adição, né? E multiplicamos pelo 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Passamos o traço e fazemos a adição. O 6 desce, que tá sozinho. 6 mais 3, 9. 1 mais 8 também é 9. O 2 mais 0, 2, e desce 1 que está sozinho. Então, fica o quê? 12.996. Certo, quarto ano? Então, ó, vocês façam as outras aí no caderninho de vocês. Deixem tudo organizadozinho, tá certo? E agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje.
televisão. Vou ver televisão. Mãe, cadê a TV? A televisão pifou, Kikinha. Que tragédia! Surpresa! Papai, minha TV querida voltou! Ué, mas por falar nisso, de onde veio a TV? Do concerto, Kikinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Os primeiros televisores foram fabricados no início do século passado, depois de muitos estudos. A imagem que a gente via era em preto e branco. A primeira transmissão de um programa de TV foi feita em 1927 na Inglaterra. No Brasil, a televisão só chegou em 1950. Naquele tempo, todas as transmissões eram feitas ao vivo. Ao vivo? Ao vivo quer dizer que os programas eram feitos, transmitidos e assistidos ao mesmo tempo. Até hoje, muitos programas como os telejornais, jogos de futebol e shows são transmitidos ao vivo. Mas a maior parte da programação é feita de programas gravados para serem transmitidos um tempo depois. E quando a TV ficou colorida? A primeira TV em cores surgiu na Rússia em 1949, mas só em 1955, nos Estados Unidos, começaram a ser fabricados os aparelhos de televisão em cores. No Brasil, a primeira transmissão em cores aconteceu em 1972. De lá para cá, a televisão evoluiu muito. Os velhos aparelhos a válvula deram lugar a modernos televisores de tela plana. Por isso, a imagem ficou mais nítida. Hoje, a TV é uma mania mundial. Só no Brasil, ela é assistida em mais de 40 milhões de casas. Inclusive na minha. Mas como a imagem chega até aqui? Bom, o programa é gravado ou transmitido ao vivo através das câmeras. Elas enviam as imagens para uma sala de controle. De lá, as imagens vão para um transmissor que envia os sinais para uma torre com uma grande antena. As imagens, então, são transmitidas por ondas até a antena que está na sua casa. Aí, o seu aparelho televisor recebe as imagens do meu programa, que é um sucesso! Mas nesse complicado caminho, alguns probleminhas podem acontecer, Kika. É que os sinais enviados podem bater nas paredes dos prédios e das casas e se desordenar até chegar aí. Então a imagem fica cheia de fantasmas e chuviscos. Mas este problema vai acabar com a chegada da TV digital. Ela usa a linguagem dos computadores e a transmissão é perfeita, livre de interferências e distorções. Além disso, a TV digital será interativa. Isso quer dizer que você vai poder escolher a sua programação clicando em um menu na tela. Kika, me empresta o controle remoto, que hoje é o último capítulo da minha novela. Querida, me dá o controle que eu quero ver o jornal. Todos querem ver a televisão que foi inventada há um tempão. E até hoje manda imagens por ondas que saem da emissora, vão para uma torre transmissora e chegam na minha casinha em toda a cidade com a maior qualidade e transmite a novela e jornal. E enquanto não chega a TV digital, todo mundo quer escolher o canal. Nossa, Kika, em que canal você aprendeu tanta coisa? Só quando se me devolverem o controle remoto. Um tchauzinho ao vivo e em cores. E até... Vocês já sabem, vamos falar sobre grandes invenções que tiveram aqui no mundo, certo? Que surgiram, como a gente sabe, da necessidade do ser humano. Porque a gente sabe que, às vezes, o ser humano precisava utilizar alguma coisa e não tinha o como utilizar porque não tinha aquilo ali. Então eles foram aprimorando, né, as ideias que tinham na cabeça e acabaram fazendo inúmeras invenções
que até hoje nós ainda utilizamos e que é muito importante ainda para a nossa vida, certo? Então, um dos aspectos que diferencia nós seres humanos dos outros animais é isso, é essa capacidade que a gente tem de criar, né? De criar coisas lúdicas, de criar formas que a gente possa fazer uso positivo. E, infelizmente, também tem invenções, né, negativas que também contribuem para o dia a dia, certo? Então, o ser humano, né, diferente dos outros animais, ele consegue pensar, planejar, criar, refletir, né? E por isso surgiram essas grandes invenções, certo, gente? Então, como a tia Bárbara falou, né, a aparente insatisfação e tendo como necessidade, né, a nossa espécie fez diferentes descobertas, modificando a maneira que vivemos até hoje, certo? Então, hoje vamos ver algumas grandes invenções que foram feitas ao longo do tempo e que influenciaram de alguma forma como agimos ou pensamos atualmente, certo? A gente vai ver hoje 6 diferentes descobertas que foram importantes para nós hoje em dia. Primeiramente, o uso da roda, da pólvora, tá, gente? Do relógio, da fotografia, do telefone e a invenção da vacina, certo? A gente vai ver hoje um pouco de cada uma delas e a gente vai ver quem foi que criou, como é que veio essa necessidade, tudo isso. Certo, meus amores? Então, agora vamos lá, começando a falar um pouco sobre a roda, certo? A gente sabe que a roda, ela tem sido usada desde os primórdios, né? Daqueles homens das cavernas, que fizeram alguma forma de eles tentarem se locomoverem e também transportar objetos muitas vezes pesados de um lado para outro, né? Então, se surgiu essa necessidade de criar algo que fizesse essa vida ser um pouco mais fácil, certo, gente? E essa invenção da roda foi o que revolucionou mesmo a experiência humana, né? Porque a gente sabe que é difícil hoje detectar realmente quem foi que criou a origem desse objeto, tá? Mas há registros que a humanidade já utilizava a roda há mais de 7.500 anos, certo, gente? Então, a gente sabe que é uma invenção muito antiga e que facilitou demais a nossa vida. Porque já imaginaram a gente sem a roda? Como é que a gente ia andar de carro, andar de ônibus, transportar as coisas que a gente precisa de um lado para outro? Por exemplo, a gente vai fazer uma mudança, né, na nossa casa, vai mudar de uma casa para outra. Como é que a gente vai levar o que é pesado? Na cabeça, ninguém ia aguentar, né, gente? Então a roda facilitou, porque através de um carro de mão, um automóvel, um caminhão, a gente consegue transportar essas coisas com mais peso de um lado para outro com mais facilidade. Não é isso, o quarto ano? Então agora vamos ver a invenção da pólvora, tá? A pólvora, gente, infelizmente, tá, não é usada com uma forma muito positiva, a gente sabe, né? Foi inventada por alquimistas chineses, certo? E foi uma das criações mais mortais que já existiram. Mas por que, tia Bárbara, mortais? Porque a gente sabe que essa pólvora era utilizada onde? Em canhões, em armas de fogo antigas, né? Até hoje, né, que nessas armas de fogo atuais, algumas têm as pólvoras ainda, que ainda as pessoas que trabalham com arma de fogo utilizam, né? E a gente sabe que foi uma que mais matou e ainda mata, infelizmente, essa questão da pólvora, mas a gente também, por uma parte, facilitou muito a questão, principalmente do fogo, né? Porque antigamente, como a gente sabe, o homem das cavernas, ele precisava fazer o quê? Esfregar uma pedra na outra para que ele pudesse criar o fogo. E com a pólvora é mais fácil, né, gente? Então, por uma parte, foi bom, que facilitou essa questão do fogo, mas em outra parte, foi uma das invenções, como a gente já disse, né, mais mortais da existência humana, certo, gente? A outra que foi o relógio, né? A gente sabe que tinha outras formas de as pessoas se orientarem, que a gente já viu naquela aula que a gente teve de orientação espacial, né? Que as pessoas se orientavam através da lua, do sol,
das constelações, né, do Cruzeiro do Sul, entre outras formas. Só que eles sabiam assim, que era de manhã, de tarde, de noite, tinha mais ou menos a proximidade da hora pela questão do sol, mas eles não sabiam como ter uma hora exata. Como a gente sabe, né, que o relógio ele facilitou, principalmente nessa questão de horário, porque vamos supor, a gente vai marcar uma consulta médica. Aí a pessoa lá, a recepção, diz assim, olha, o seu médico vai ser às 2 horas. Então a gente sabe que com o relógio a gente não vai poder chegar lá atrasado. A gente vai calcular mais ou menos a ideia da hora que a gente vai ter que sair de casa para pegar o ônibus, para chegar naquele consultório e estar lá às 2 horas da tarde, para não se atrasar para a consulta médica. Ou até quando a gente vai o quê? Encontrar com um amigo. Oi, amigo, a gente se encontra às 4 horas da tarde lá na pracinha para a gente conversar. Então, a gente sabe também que a gente vai ter que se organizar antes para 4 horas a gente tá lá na pracinha para encontrar o nosso amigo, certo? Então, a gente sabe que ele foi utilizado como medidor de tempo e é utilizado até hoje, né? Desde a antiguidade, em várias formas e formatos, tá, gente? E por volta de 1500, quando descobriram aqui no Brasil, a Europa já estava com essa questão da invenção do relógio, tá? Por Peter Whaley, eu acho que é esse, mas tia Bárbara vai deixar aqui o nome, tá? Que ele fabricou o primeiro relógio de bolso. O primeiro relógio de bolso, gente, eu não sei se vocês já viram em desenho, filmes, eram aqueles relógios que os homens usavam dentro do paletó e eles puxavam e tinha uma cordinha que segurava o relógio dentro do bolso e eles olhavam a hora, que tia Bárbara também vai botar aqui para vocês terem uma ideia de como era esse relógio. Já os relógios de pulsos, esses que a gente utiliza, né, aqui no nosso braço, né, no nosso pulso, a gente viu que ele foi datado primeiro em 1814, tá? Feito pelo relojoeiro Abraham Louis Breguet, por encomenda de Carolina Murat, que foi a princesa de Nápoles, tá? Da Itália, lá há muitos anos, e que ela era a irmã de Napoleão Bonaparte. Certo, gente? Então, a próxima invenção foi a fotografia. Porque a gente sabe que hoje é possível a gente tirar uma foto, guardar como recordação, tanto no nosso celular, como no computador, como no pendrive, né? Como em inúmeros lugares. A gente pode revelar e guardar no álbum de fotografias, nessas fotografias. Mas antigamente, gente, a fotografia era representada através de uma pintura. Ou seja, quando o rei lá queria uma foto dele, vamos dizer, né? Ele chamava um pintor conhecido da época, pousava lá, ficava lá paradão para o pintor, e o pintor iria lá, pintava o rei todinho, e depois que finalizava essa pintura, colocava lá na sala, ou naquelas salas de quem passou na sucessão do reinado, né? Então, com a invenção da fotografia, tudo ficou mais fácil. Antigamente a gente sabe que não tinha essa questão de pendrive, celular, computador, né? E eles arranjaram uma forma de eternizar essa fotografia onde todo mundo pudesse guardar uma foto dos seus amigos, da sua família, de si próprio, né? Foi que aí o que aconteceu? Após séculos depois de que a única forma, como tia Bárbara falou, era retratar as pessoas através da pintura, em 1826, Joseph Nicefori Niepce criou a primeira imagem fotográfica permanente, no qual o pesquisador criou o método responsável por permitir que cada um guardasse os seus retratos, né? Como tia Bárbara falou, de si mesmo, dos seus amigos, dos seus parentes, e que eventualmente permitiu evoluir para o quê? Para a criação do cinema e da fotografia da indústria cinematográfica. Ou seja, foi percebido que ali com aquela invenção podia não ser apenas uma foto, mas podia ter sido o quê? Como nome? Eles tiveram a inteligência, né, a criatividade de pensar assim, poxa, se pode tirar foto, podem gravar vídeos. Então foi aí que nasceu também a ideia da cinematografia, né, que é a questão do cinema, certo, gente? Outra invenção que também facilitou e vem facilitando até hoje é a invenção do que, gente? Do telefone, né? Mas por que, tia Bárbara? Hoje a gente vê como o telefone é importante pra gente.
Hoje a gente vê que o telefone, por exemplo, o celular, né? Mas no caso, essa invenção que a Bárbara vai falar do telefone, aqueles primeiros telefones que foram inventados, tá? Que com o passar dos anos foram se aperfeiçoando e criaram também um celular. Que a gente sabe que o celular não era tão moderno quanto da gente, né? Hoje em dia. Era aqueles telefones tijolão desse tamanho que todo mundo chamava de tijolão, né? Então, era enorme, grandão, muito grosso, né? Na espessura. A pessoa, para usar aquilo ali, tinha que botar ele numa bolsa, porque não tinha nem como estar no bolso. Mas, enfim. Então, foi se aperfeiçoando e tendo esse telefone que a gente tem hoje, que a gente grava vídeo, que a gente tira foto, que a gente registra inúmeros momentos que a gente quer, né? A gente tem acesso a redes sociais, a gente faz tudo pelo celular hoje em dia, né? Documentos, tudo. Só que essa invenção do telefone, embora essa invenção do primeiro telefone seja atribuída a Antônio Meucci, em 1849, coube a Alexandre Graham Bell, tá? Em 1876, apresentaram as bases do que seria a se transformar os aparelhos presentes nas nossas casas. Dizem, gente, né, que quando esse Antônio Meucci começou a inventar essa questão do telefone, ele começou a abandonar o projeto e acabou que vendeu esse projeto para Alexander Graham Bell. E ele foi o que fez o quê? Aprimorou e desenvolveu mais essas questões do telefone, né? Que é o primeiro telefone que foi assim, ó. Estão vendo? E facilitou e vem facilitando até hoje a vida das pessoas. Porque através do telefone a gente pode perceber que a gente pode se comunicar por uma pessoa que a gente está aqui no Brasil e a outra pode estar lá na China e a gente consegue ainda falar com ela, né? Porque facilitou. Porque antigamente a gente sabe que a nossa comunicação era através de cartas, né? Então, daqui que a gente mandasse uma carta hoje, gente, que chegasse lá na China, meu Deus do céu, já era velha novidade, não era nem mais novidade, né? Então, com esse telefone, simplesmente, um membro da família ganhou, vamos supor, ganhou um prêmio. Eu já posso ligar agora para lá para a China, para algum parente e dizer, ó, fulano de tal ganhou na Mega Sena. Então, ele vai saber na mesma hora lá. Imagina se eu fosse para a carta, fulano, minha tia ganhou na Mega Sena, não sei o que. Quando chegasse lá na China, meu Deus do céu, acho que a tia aqui já estava pobre, porque já tinha gastado dinheiro todo. Né, gente? Mas assim, brincadeiras à parte, foi uma invenção que até hoje facilita e muito a nossa comunicação. Certo, gente? E a invenção da vacina, que ao meu ver, né, eu acho que foi a invenção mais importante que teve no nosso mundo, né, gente? Por quê? Porque a gente sabe que graças à vacina, muita gente hoje livrou-se, né, de morrer, de pegar doenças infectos contagiosas. E que a gente sabe que agora aí a gente tá pedindo a Deus, né, e a ciência que apareça uma nova vacina que nos salve, né, desse coronavírus, que possa ser importante para que nos proteja, né? Então, gente, essa vacina, quando ela foi descoberta, ela foi a maior descoberta médica, porque salvou várias vidas, né, e aumentou a longevidade humana. Ou seja, o que é longevidade humana? Melhorou a questão de que a gente pode viver mais tempo. Mas por que a gente pode viver mais tempo? Porque hoje a gente se previne de doenças através da vacina, né? Como a gente sabe que já teve doenças que já foram erradicadas, né? Como aquela vacina da polio, que é da paralisia infantil. O sarampo tinha sido erradicado, mas devido a questões de estrangeiros aqui no nosso país, a vacina, ou a doença infelizmente voltou. Mas tem muitas doenças aí, a varíola que também foi muito prejudicial, né? Que dizimou muita gente, que muita gente morreu, tá, gente? Também foi que ajudou bastante, né? E foi exatamente esse médico que criou uma vacina, que foi a primeira vacina, que foi a vacina da varíola, tá? Que foi em 1796, pelo médico inglês Edward Jenner, tá? Que ele inventou a primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola, tá certo? Então, com isso, ele ajudou com que a gente vivesse mais tempo, crianças não morressem tão novas, né? Adultos vivessem por mais quantidades de anos, né? E que
ajudou bastante e vem ajudando, né? Porque a gente sabe a importância da vacinação. Certo, gente? Então, como a tia Bárbara sempre está aí dizendo a vocês, vejam aí no cartão de vacina de vocês. Se vocês não têm vacina nenhuma atrasada, vai lá, se tiver, vai lá, corre com a mamãe no posto de saúde. Eu sei que a gente está evitando ir para o hospital devido a essa pandemia, mas só que a gente também não pode, né, deixar de se cuidar de outras doenças que também a vacina é importante para que a gente não tenha essa doença. Certo, gente? Enquanto essa vacina do coronavírus não sai, como tia Bárbara disse, vamos sempre ter que ter cuidado de quê? Da higienização, de lavar as mãos, usar álcool em gel e usar as máscaras. Certo, meus amores? Então, a nossa aula foi essa de hoje. A gente falou, né, de várias invenções da roda, da pólvora, do relógio, do telefone, da fotografia e da vacina. E agora a gente vai criar, tá, na Atividade Maker, um telefone sem fio, certo? A gente também vai fazer uma invenção, porque todos nós seres humanos pensantes somos capazes de inventar. Certo, meus amores? Então, vamos lá juntinho para a nossa aula de Atividade Maker de hoje. Bom, meus amores, já que estamos falando de invenções, nada melhor do que a gente também fazer o quê? Inventar. Não é isso? Então, na nossa Atividade Maker de hoje, nós vamos inventar, criar. Certo? Então, o que é que a gente vai precisar para a nossa invenção do telefone sem fio? 2 potezinhos, ó, de Danone, tá, gente? Se não tiver pote de Danone, pode ser copo descartável mesmo, tá? 2 palitinhos de dentes, que a Bárbara já vai explicar para que eles vão servir. E barbante, tá? Para poder a gente ter uma parte daquele telefone sem fio. Tesoura, tá? Lembrando, sempre sem ponta para ninguém se machucar. E também, gente, eu vou usar uma fita durex colorida, só que não é obrigatório para ninguém usar fita durex. Eu só vou usar para poder dar uma cor aqui nesses copinhos, mas vocês podem usar ou fita durex colorida se vocês tiverem, ou adesivos, ou podem pintar de tinta isso aqui, ou simplesmente pode deixar branco. Certo, gente? Então, a gente vai começar inicialmente pedindo ao pai ou à mãe de vocês que faça um buraquinho no meio de cada potinho ou de cada copo, certo? Pode ser um furinho, só um furinho. Tia Bárbara que meio que exagerou e ficou quase um buraco. Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas, enfim. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar, tá, o barbante e vai amarrar, ó, dá umas voltinhas assim e amarra no palito de dente, tá? Pra poder a gente colocar dentro, gente, do potinho e o barbante não sair, certo? Não precisa ser um palito todo. A Bárbara vai cortar um pedaço, tá, do palito depois que ela amarrar. Então, eu vou amarrar e trago pra vocês, pra gente ver como é que vai ficar amarradinho e a gente vai colocar dentro, certo? Só que antes, o que é que a gente vai fazer? Vamos logo, ó, cortar um pedaço do barbante. Esse barbante fica a critério de vocês. Depende se vocês quiserem pequeno, grande e tal. O bom é que seja grande, porque aí dá pra vocês brincarem com amigos, vizinhos, irmãos, e cada um vai ouvir falar no barbante. E longe é melhor, porque a gente não vai escutar a voz do outro estando perto. Certo, gente? Então, vamos cortar aqui um pedaço de barbante, tá? Que a Bárbara vai cortar um pedaço de barbante e vai amarrar nos 2 palitinhos daqui, tá? E vem mostrar pra vocês rapidinho como é que fica. Vamos lá? Bom, gente, voltei. Então, como tia Bárbara falou, amarrei, ó, as pontas do que a gente cortou do barbante no palito de dente. Então, o que é que a gente vai fazer? Tia Bárbara também já aproveitou e já decorou, tá? Com a fita durex que ela falou. Mas, como ela disse, pode colocar adesivo, pintar ou simplesmente deixar como vocês quiserem, certo, gente? Então, o que a gente vai fazer? Por dentro do copinho, ou ao contrário, por fora do copinho, vamos enfiar o palito, tá? Com o barbante, pra que fique preso lá o barbante, ok? Deixa eu ter a Bárbara aqui pegar a tesoura pra ajudar. Deixa eu ter a Bárbara botar aqui, puxar aqui o barbante por baixo.
O bom, gente, é que vocês cortem a ponta, tá, do palito, até para vocês evitarem também de se machucarem. Tia Bárbara cortou as pontas do palito, tá? E deixou só a parte sem a ponta. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, sem a ponta, tá vendo, de um lado e de outro. E aqui agora eu já passei dentro do copinho, tá? Pra ela ficar segura como fica dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver, pra ele não sair, estão vendo? Agora o outro, fazer a mesma coisa no outro copinho. De baixo, de cima para dentro do copo, tá, gente? Deixa a Bárbara puxar aqui. Pronto, consegui. Ó, também aqui o outro, estão vendo? Pronto, gente. E o nosso telefone sem fio está pronto. Mas, tia Bárbara, como é que a gente usa? Vocês vão entregar um copinho a um amigo de vocês, tá? Vocês vão falar e ele vai ouvir aqui. E quando ele falar aí, tia Bárbara vai ouvir aqui. Dê um oi aí pra tia Bárbara. Oi, quarto ano. E aí, me ouviram? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade maker de hoje. Foi super simples e super fácil, tá? Espero que vocês se divirtam bastante, tá bom, meus amores? E agora, vocês vão ficar com a aula de tio Hernandes na nossa aula de inglês, tá certo, meus amores? Então, ó, um beijo. A gente se encontra amanhã. Tchau! Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Pronto. Ó, eu espero que todo mundo esteja bem, porque o teacher está, ó, great também. Ou seja, ótimo também, tá certo? Ó, hoje a gente vai resolver algumas atividades do nosso livro, tá certo? Pra, ó, atualizar ele. E no Meet a gente já vai aprender assunto novo. Então, ó, vão lá pegar o livro, lápis, peguem água também, ou aquele suquinho, tá certo? Pronto, estejam preparados, que a aula de hoje vai ser, ó, massa pra gente atualizar o livro. Vou esperar 5 segundinhos, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, foi um segundo a mais ainda, hein? Pronto, então, ó, hoje a gente vai começar pela página 28 e a gente vai prosseguir até a página 30, tá certo? 30/31. Pronto. Então, vamos lá? Vamos lá. Na página 28 tem assim, falando pra gente, ó. Find some fruits below. Ou seja, encontre algumas frutas abaixo, tá certo? Lembrando que o nosso assunto é fruits, não é? Fruits. Na verdade, não só fruits, como foods, né? Fruits, foods, tá certo? Ou seja, comidas em geral. A gente aprendeu alguns legumes, algumas frutas, algumas comidas saudáveis, algumas comidas que não são tão saudáveis assim, na verdade? Então, a gente aprendeu bastante coisa, tá certo? Então, quem lembra no Meet, né, na semana passada, que a gente mostrou algumas comidas, a gente mostrou algumas frutas, a gente mostrou alguns cereais, açúcar, café, não é verdade? Água, pronto. Então, ó, bastante coisa. Então, esse é o assunto dessa semana, combinado? Daí, ó, a gente começa pela página 28, pelo quesito 3, não é verdade? Quesito 3. Vamos lá? Pronto, ó. Logo quando vocês olharem para o quesito 3, vocês vão ver assim, ó. Várias palavras aqui em cima e embaixo tem um caça-palavras, tá certo? Pronto, então, ó, tem um caça-palavras embaixo e algumas palavras em cima. Essas palavras que estão em cima, muita atenção. Vocês vão procurar no caça-palavras abaixo. Então, ó, a primeira comida é beans. Beans, tá certo? Que significa o quê? Isso, feijão. Daí vocês vão lá no caça-palavras e procuram a palavra beans, tá certo? Que é feijão. Aí depois tem juice, vocês vão lá e procuram juice, tá certo? E assim sucessivamente até vocês encontrarem todas as palavras. Combinado? Bem simples essa, né? Só é pra, ó, queimar um pouquinho a cabecinha de vocês. Então, ó, no quarto quesito tem assim, ó.
Então, ó, no quarto quesito tem assim, ó. Ask your friends and write their names. Que é basicamente, ó, para você fazer perguntas aos seus amigos. Depois você vai e escreve o nome deles. Como a gente tá nessa época de pandemia, né, que tá todo mundo em casa, tá todo mundo sem ver os amiguinhos, o que é que a gente vai fazer? Você vai chamar o seu papai, sua mamãe, seu avô, sua irmã, seu irmão, e faz esse quesito aqui, tá certo? Que a gente vai precisar da ajuda de mais outra pessoa além de você. Combinado? Pronto, então vai ser mais ou menos uma entrevista com os seus familiares, tá certo? Então, ó, na primeira pergunta tem assim, ó. What do you prefer for lunch? What do you prefer for lunch? Que significa, ó, o que você prefere comer no almoço, tá certo? Não é lunch, tá certo? Não é lunch. Pronto. É lunch, não lanche, tá certo? Lunch, almoço. Então, ó, what do you prefer for lunch? O que você prefere comer no almoço, tá certo? Então, você vai lá, pergunta para essa pessoa, pro papai, pra mamãe, pra irmã, tá certo? Daí você chega nela e pergunta, o que a senhora gosta de comer no almoço? Daí ela vai dizer, eu gosto de comer arroz, feijão, carne. Aí, ó, você vai no livro e procura essas palavras em inglês. Ô, teacher, e se não tiver essa palavra em inglês? A gente vai usar aquele mecanismo de pesquisar, muito bem. A gente vai lá, pesquisa, vê como é que se fala em inglês e escreve. Chega na aula no Meet falando a palavra nova, tá certo? Muito importante isso aí. Então, você vai lá e escreve. Caso você não saiba a palavra em inglês, pesquise no Google, tá certo? Sem problema nenhum. Então, a segunda pergunta para você perguntar. Se você quiser, você pode perguntar a mais de uma pessoa, a pessoas diferentes, tá certo? Para fazer cada pergunta de uma pessoa, mas só se você quiser. Combinado? Então, ó, tem assim, ó. What do you prefer for dinner? What do you prefer for dinner? Tá certo? Então, o que você gosta, o que você prefere comer no jantar? Então, ó, dinner, jantar. Combinado? Então, você chega lá e pergunta, o que é que você gosta de comer no jantar? Daí, você vai e escreve. Se você não souber a palavra em inglês, o que é que a gente faz mesmo? Pesquisa, search, tá certo? Pronto. Então, a terceira pergunta agora. E última, né? Desse quesito. Tem assim, ó. What do you prefer for breakfast? What do you prefer for breakfast? Ou seja, o que é que você gosta de comer? O que é que você prefere comer no café da manhã? Tá certo? Breakfast significa café da manhã. Então, vem cá, mãe, pai, irmão, irmã. O que é que você gosta de comer no café da manhã? Aí ele vai dizer, eu gosto de pão. Aí você, olha, é bread, a gente aprendeu isso. Aí ele vai dizer, eu gosto de milk. Olha, milk, leite, né? Eu gosto de café. Olha, café, coffee, né? Tá, e vai escrevendo. E se não souber o que é que a gente faz, a gente pesquisa muito bem. Então, agora que a gente já acabou esse quesito, vamos lá pro próximo? Let's go! Daí, ó, a gente tem o quinto quesito agora. E o quinto quesito fala assim pra gente. Match the pictures to the words. Ou seja, ligue as imagens para as palavras, tá certo? Então, a gente vai fazer aquele exercício simples de ligar uma coisa para outra, tá certo? Então, ó, vai ter a foto de um café aqui. Daí você vai procurar café em inglês, tá certo? Que a gente já sabe muito bem que é coffee, muito bem. Daí você vai procurar a palavra coffee e você vai e liga, tá certo? E você vai fazer isso com todos que tiverem aqui. Por exemplo, embaixo tem um pão. Como é pão em inglês? Bread. Isso aí. Daí você vai e liga para a palavra bread. Ou seja, um exercício bastante simples. Não é verdade? Pronto. Basicamente, a gente só vai ligar nesse daí. Então, bem simples, né? Então, ó, agora a gente vai fazer o primeiro quesito da página 29, tá certo? Pronto. Então,
basicamente ele fala assim pra gente: Circle your favorite food and write their names. Ou seja, circule a sua ou suas comidas favoritas e escreva o nome delas, tá certo? Então tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens. Daí vocês vão lá nas imagens e circulam as que vocês gostam. Teacher, só gosto de uma. Pronto, circula uma só. Teacher, gosto de todas. Circule todas, tá certo? Daí você vai e faz o que depois? Procura o nome dessas comidas e coloca embaixo nesse quadrinho, tá certo? Então, 2 etapas para concluir esse exercício. A gente primeiro circula as imagens que a gente come, depois a gente vai e escreve o nome delas no quadrinho. Isso é muito simples, não é verdade? Pronto, extremamente simples. Daí, ó, no segundo quesito da página 29, ou 7º quesito, né? A gente vai ter outra entrevista, tá certo? Pronto. Então, você vai chegar em 3 pessoas. Teacher, não tem 3 pessoas aqui em casa, eu só moro com minha mãe, só moro com meu pai. Pronto. Se você não tiver 3 pessoas na sua casa para você fazer essa entrevista, você faz com uma. Só tem 2? Faz com essas 2. Tem as 3? Ótimo, faz com as 3. Ok? Então, ó, se você não tiver ninguém na sua casa para fazer entrevista, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, fala com algum amiguinho pelo WhatsApp mesmo e pergunta a ele pelo áudio, tá certo? Sem problemas alguns. Aí você vai e escreve. Estamos conversados? Pronto. Então, ó, vou explicar o que é pra gente fazer nesse quesito aqui. Combinado? Vamos lá? Pronto. Então, tem aqui, ó, hora da entrevista. Vocês e mais 3 amigos terão que responder algumas perguntas, tá certo? Aí embaixo tem um quadro, vocês estão vendo? Daí no quadro tem, ó, you, que significa você, ou seja, suas respostas. Aí depois tem, ó, friend 1, amigo 1, friend 2, amigo 2 e friend 3, amigo 3, tá certo? Então, você vai e fala com esses amigos, ou esse amigo, tá certo? Pode ser uma pessoa, 2, 3, combinado? Daí o que é que você vai fazer? O que é que você vai perguntar a ele? Você vai chegar e vai fazer assim, ó. Ó, qual é a sua comida favorita do café da manhã? Aí ele vai falar, eu gosto de pão com queijo. Aí você vai e coloca bread and cheese, tá certo? Aí você pergunta pro segundo amigo, o que é que você gosta de comer no café da manhã? Aí ele vai falar assim, eu gosto de ovos e pão. Aí você vai e coloca, então é breads and eggs. Bem simples, né? Isso aí você vai fazer com os amigos, combinado? Daí tem aí, ó, pra você perguntar sobre o café da manhã, que é, ó, breakfast food. Tem aí pra você falar do lunch food, que é comida do almoço, tá certo? Que a gente almoça. E por último tem, ó, diner food, que é comida que a gente come no jantar, tá certo? Se não souber a tradução, o que é que a gente faz? Isso, muito bem, a gente pesquisa, não é verdade? Pronto. Nossa última questão de hoje, que é a questão 8 da página 30. Vamos lá? Pronto. Lembrando que a gente vai estar corrigindo todas essas questões no Meet, tá certo? Pronto, para eu ver, ó, se vocês fizeram mesmo. Pronto. Então, o que é que vocês vão fazer aí nessa questão? Ó, ela diz assim pra gente: let's make a hamburger. Ou seja, vamos fazer um hambúrguer. O que é que vocês vão fazer? Tem a foto enorme de um hambúrguer aí, não é verdade? Vocês vão fazer o seguinte. Embaixo vocês conseguem ver vários ingredientes. Tem aí, ó, bread, milk, cheese, por exemplo. Ou seja, pão, leite, queijo, tá certo? Daí, vocês vão tentar traduzir todas essas palavras. Depois vocês vão circular só as palavras e os ingredientes que a gente usa para fazer um hambúrguer. Não é simples isso? Se a gente usa cheese para fazer hambúrguer, você circula. A gente usa coffee para fazer hambúrguer? Não, né? A gente não usa café no hambúrguer. Pelo menos eu não. Daí, vocês vão e não circulam coffee, tá certo? Aí vocês só circulam o quê? Os ingredientes que a gente faz um hambúrguer, tá certo? Pronto. No Meet a gente vai corrigir tudo isso, tá certo?
Mas a gente já fez 3 páginas de questão, o que foi bastante legal, né? E eu vejo todos vocês lá no Meet, tá certo? Então, ó, bye!